Um psicólogo começa a presenciar diversos acontecimentos estranhos após a morte da sua única filha, e ele terá que revisitar o seu próprio passado para solucionar esse mistério. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Visões do Passado, um filme de drama e mistério lançado em 2015, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. O passado desse homem é simplesmente sombrio. Começamos com Peter Bauer despertando em uma manhã, e ficando triste ao ir até a janela ver duas crianças brincando, por conta dele ter perdido a sua única filha Eve em um acidente de trânsito e não ter superado a perda. Nessa hora, a esposa dele, Carol, desperta de um pesadelo chorando, também por não ter superado a morte da filha, e ele vai até lá acalmá-la. Após isso, o cara vê a porta de um quarto batendo por conta do vento, entrando no cômodo e fechando a janela. Mais tarde, ele vai até o consultório onde trabalhava como psicólogo, e vemos o cara atendendo Felix, um músico de jazz que pensava que era o ano de 1987, e Peter dá a ele o diagnóstico de amnésia retrógrada, que é quando o indivíduo se lembra perfeitamente das ocorrências a longo prazo, porém não se recorda dos acontecimentos recentes, devido a um trauma cerebral. Logo que a consulta acaba, Peter vai se encontrar com Duncan, um velho amigo que tinha arrumado aquele emprego pra ele. E Duncan se mostra preocupado com o luto do colega, se pondo à disposição para ajudá-lo a superar a morte de Eve. Então vemos em um flashback que a menina tinha sido atropelada enquanto estava aprendendo a andar de bicicleta, e que Peter se distraiu olhando para algo em uma vitrine. E por conta disso, a garota saiu desgovernada e foi atropelada. No presente, Duncan questiona o que tinha distraído Peter naquele dia, e o cara responde que não se lembrava. Nos dias que se seguiram, Peter atende mais pacientes problemáticos, incluindo Erica George, que dizia que ninguém dava atenção pra ela, nem mesmo a filha, de forma que a mulher se sentia invisível. Ela ainda conta um pouco sobre a filha, e depois diz que tinha vontade de se dar game over, mas não tinha coragem. À noite, o cara está sozinho no consultório, quando encontra a jovem Elizabeth Valentine aguardando por uma consulta. Só que Peter acha a situação bastante estranha, por conta de uma criança estar aguardando ali sem a companhia de um adulto. Mesmo assim, Peter a convida para entrar e pede para a garota contar a sua história, mas Elizabeth se recusa a falar. Então ele dá um lápis e um bloco de notas para que ela escrevesse. No entanto, ela se recusa mais uma vez, e curiosamente o lápis começa a se mexer, como se levitasse. Isso deixa Peter apreensivo por um minuto, mas ele se dá conta de que aquilo era por causa de um trem que passava próximo à sua janela. Porém, Elizabeth fica muito assustada com aquilo, e o cara tem que acalmá-la fechando as persianas. Nesse momento de distração, a menina foge do consultório, mas deixa escrito no bloco de notas alguns números. Depois disso, ele vai para casa, onde encontra Carol dormindo na cama, aparentemente dopada pelos remédios que tomava. Por isso, o cara a deixa dormir, e vai olhar uma caixa com as coisas de Eve no quarto onde a porta estava batendo na outra manhã. Lá ele toma um susto com o surgimento da esposa, que pergunta o que o homem estava fazendo ali. Peter até tenta desconversar inicialmente, mas termina pedindo desculpas para a mulher por estar mexendo nas coisas da filha, e ela responde que ele não tinha que se desculpar por isso. Aí o psicólogo questiona sobre os remédios que Carol tomava, e ela fala que estava pensando em parar de tomá-los, mas isso não agrada muito Peter. Só que como aquele era um tema delicado, o cara tenta mudar de assunto falando do aniversário da filha, e dessa vez quem não fica nada feliz é a Carol. Ele questiona o motivo deles terem se mudado para aquela casa, e o cara conta que era para os dois seguirem em frente. No outro dia, Peter retorna ao consultório depois do expediente para buscar algo que tinha esquecido, encontrando a boneca que Elizabeth sempre carregava, jogada no chão, e a garota cantarolando dentro da sala. Ela estava vidrada olhando para fora da janela, e Peter corre para pegar o seu gravador de voz, para registrar a cantoria. Mas quando o trem passa do lado de fora do vidro, o pescoço dela fica estranho, e a jovem parece engasgar com algo. E tudo fica ainda mais esquisito, quando a moça parece desaparecer durante a passagem de um dos vagões do trem, mas logo ela volta a reaparecer. Em seguida, a coitada cai no chão, e Peter a coloca no sofá, e depois ele vai até a sua mesa buscar algo que pudesse ajudá-la, mas quando se vira, a menina fugiu mais uma vez. No dia seguinte, ele mostra a gravação para Duncan, contando tudo o que tinha acontecido, mas o cara fala que apenas dava para escutar Peter falando sozinho, e nada que provasse que a garota realmente estivesse ali, com exceção da boneca. E Duncan fala que tudo aquilo era muito estranho, e que Peter podia ter imaginado a situação. Ele chama a atenção para o nome da suposta garota, Elizabeth Valentine, e pegando as letras iniciais do nome dela, formava o nome IV. Em inglês, a letra V se fala V, portanto, as iniciais do nome da garota formavam o nome Eve, a filha morta do Peter. E eu não tenho filhos, porém a dor de perder um filho deve ser algo extremamente devastador. Eu acho que não tem nem como imaginar algo dessa magnitude. Dá até pra entender o porquê desse cara estar tendo esse tipo de alucinação. E digamos que a vida do Peter vai continuar piorando. Duncan também fala que a boneca podia ter vindo das coisas de Eve, que Peter poderia ter pego ela quando mexeu nas coisas da garota, de forma que Elizabeth poderia existir apenas na cabeça dele. Isso deixa o cara bastante intrigado, e nessa hora ele repara em um dos quadros do escritório de Duncan,
Duncan e diz que tinha sonhado com uma imagem parecida com aquilo. Então, o amigo explica que aquele quadro representava a armadilha de pássaros, contando que alguém misterioso estava escondido em uma janela segurando o fio da armadilha. E Duncan questiona quem estava puxando o fio no sonho do Peter, dizendo que essa pessoa provavelmente era alguém que o cara não gostaria de ver, mas Peter diz não saber quem era tal pessoa. Mais tarde, ele está outra vez em seu consultório analisando os números deixados por Elizabeth, quando encontra o cartão com o nome da jovem, que ela tinha apresentado em seu primeiro encontro. Nessa hora, a campainha toca, indicando que alguém estava aguardando do lado de fora, só que ao ir checar, ele não encontra ninguém. Aí, ao retornar para dentro, Peter toma um susto com Elizabeth, que estava com uma aparência pálida, e que diz as palavras, estamos com ela. Depois, a menina se transforma em Eve e some quando Peter tenta abraçá-la. Em seguida, ele chega em casa ainda abalado pela visita, e vê a porta do quarto batendo mais uma vez, por isso ele a tranca. De manhã, Peter tem uma visão de Erica dentro do trem a caminho do trabalho, na qual a mulher diz que não poderia se dar game over porque já estava morta. Então ela se transforma em algo cadavérico, deixando o psicólogo bastante assustado, e ela continua assombrando do lado de fora do trem. Desse jeito, o cara vai checar a certidão de óbito de Erica para se certificar de que ela estava realmente morta, encontrando o documento que dizia que a mulher tinha partido em 12 de julho de 1987. Aí ele resolve dar uma olhada para ver se Elizabeth também estava morta, e encontra a certidão dela, datada do mesmo dia da morte de Erica. Isso liga o sinal de alerta dele, e o cara começa a checar todos os seus pacientes, descobrindo que todos eles tinham morrido no dia 12 de julho de 1987. E tudo fica ainda pior quando ele volta suas atenções para o papel que Elizabeth tinha deixado ali, e vê que os números 12787 significavam 12 do 7 de 87. Nessa hora, um trem passa pela janela do consultório, o deixando alarmado, e o psicólogo vê todos os mortos o encarando. Mais tarde, ele vai até a casa de Duncan, querendo explicações, porque aqueles pacientes tinham sido todos indicados por ele. Só que o cara acaba vendo no espelho que Duncan era mais uma de suas alucinações. Então ele começa a analisar um mapa, e percebe que todo mundo estava ligado a um único lugar, False Creek, que por coincidência era a cidadezinha onde Peter havia crescido. E aí, após tomar uma bebida para esquentar a garganta, Peter vai até lá e se encontra com o William, que é o seu pai e também um policial aposentado que perdeu a esposa há 10 anos. E nós podemos ver que a relação entre os dois não era das melhores, principalmente por conta de William não ter ido ao enterro de Eve por estar na manguaça. E depois de falar que ficaria ali por uns 2 dias, Peter vai até o seu quarto de infância e vai até o seu antigo armário, onde ele pega uma caixa com itens antigos, incluindo um recorte de jornal velho. A seguir, ele sai de casa para ir se encontrar com Barry, que estava enchendo o pote em um bar. Os dois conversam sobre algo que eles tinham feito em 87, quando eram adolescentes, e que juraram que nunca mais falariam disso, pois o incidente levou à morte de várias pessoas. E Barry se mostra desconfortável com a conversa, dizendo que se aquilo chegasse até as autoridades, ele não teria condições de bancar um bom advogado, ao contrário do amigo que era bem sucedido. Contudo, Peter insiste no assunto, demonstrando sentir culpa pelas pessoas mortas, e dizendo que aquilo tinha algo a ver com a morte de Eve. E a gota d'água para Barry foi quando o colega veio falar de fantasmas. Nessa hora, ele se levantou da cadeira e disse para Peter nunca mais falar disso de novo, ou chegar perto dele, indo embora logo a seguir. Em casa, vemos que William havia encontrado o jornal velho, mas ele apenas o deixa no mesmo lugar que achou. Já Peter está na linha do trem, relembrando do dia em que Barry o levou para ver um casal dando amassos dentro de um carro. Porém, ao ouvirem o trem se aproximando, os dois se lembram que largaram as bicicletas nos trilhos perto da guarita de sinalização. Por isso, eles correm para lá, só que não chegam a tempo, e o trem acaba descarrilhando, vitimizando 47 pessoas, sendo que os pacientes fantasmas de Peter estavam todos entre eles. Bom galera, pesquisando aqui, um trem até pode descarrilhar por conta de objetos, mas diferente da crença popular que dá para descarrilhar um trem colocando uma moeda nos trilhos, os objetos precisam ser grandes o suficiente para alterar a rota do trem. O MrBeast conseguiu descarrilhar um trem em um dos vídeos dele, no caso foi um inscrito dele que conseguiu, mas vocês entenderam a ideia, precisaria de muita coisa para fazer isso. E pelas minhas pesquisas, uma bicicleta nunca foi capaz de fazer essa proeza, o máximo que iria acontecer seria elas saírem voando por conta da batida. No presente, o espírito de Eve aparece ao lado do pai apontando para os trilhos do trem, onde ela e Elizabeth são atropeladas sem que ele possa fazer nada, levando o cara ao desespero. Pouco depois, o psicólogo está bebendo um whiskyzinho barato na porta da delegacia, decidindo se iria lá revelar o que tinha acontecido ou não, quando os espíritos de Elizabeth e Felix lhe dão um baita susto. Em casa, vemos que ele não foi procurar a polícia, e que o homem resolveu guardar o jornal velho e ir dormir. Só que de madrugada, Peter é acordado pelo som do balanço que ficava no quintal, e vê Elizabeth brincando nele. Mas rapidamente ela se transforma em Eve, e quando o cara vai na janela para ver a filha, ele toma um susto com o fantasma de Elizabeth. Então, Peter acorda já de manhã, e resolve ir até a polícia
polícia contar o que tinha feito anos atrás. Só que o psicólogo não fala sobre Barry na tentativa de proteger o amigo. E aí a policial Bárbara fica muito emocionada ao ouvir o relato dele, porque era a filha de Erika, uma das vítimas do acidente. Assim que se recompõe, ela fala que vai repassar o depoimento dele aos responsáveis, mas Bárbara fala que não acreditava que isso irá mudar algo, pois Peter era só um adolescente naquela época, e no máximo aquilo que fez seria considerado como um ato de negligência. Bárbara também agradece a sinceridade de Peter, e por ele ter tido coragem de ir até ali contar tudo isso. Em seguida, ela explica que a mãe foi a única moradora da região a morrer na noite do dia 12 de julho, e que visitou a casa do oficial William logo depois do acidente, sendo que o cara foi muito gentil com ela. Por isso, a garota quis se tornar uma policial. Já em casa, Peter fica aliviado e com a consciência tranquila, por enfim ter procurado a polícia. E ele decide ligar para Carol e contar onde estava, e falar que estava resolvendo coisas do seu passado. Ele também fala que a partir de agora, tudo irá melhorar. Depois, o psicólogo tenta queimar o pedaço do jornal velho com a notícia do acidente do trem, mas não consegue. É aí que ele ouve o barulho de uma porta batendo, e pensa que era o seu pai, mas era apenas a porta do armário batendo sozinha. Então ele abre a porta para checar e vê que o lugar estava sem luz, e aí vai procurar uma lanterna para investigar melhor. Só que a porta se fecha sozinha, e ele fica trancado lá dentro. E não demora muito para uma cantoria começar, e ele ser atacado pelo espírito vingativo de Elizabeth, que o deixa desacordado. Mais tarde, ele desperta e encontra Duncan apontando a lanterna para ele, e a aparição fala que nada tinha sido resolvido, e que de alguma forma Peter estava se prendendo aos fantasmas. Duncan também conta algo sobre as duas bicicletas não serem capazes de descarrilhar um trem. Quem diria, né? E ele questiona novamente o que tinha acontecido para ele se distrair no dia em que Eve faleceu. Nessa hora, temos um flashback de Peter olhando para a vitrine de uma loja e vendo um trenzinho em uma casinha parecida com uma guarita de sinalização de False Creek. E a culpa o distraiu naquele momento, fazendo com que ele se esquecesse de tudo e largasse Eve, que por conta disso terminou atropelada. E só uma observação, galera, no filme não fica bem explicado quem realmente era Duncan e por que Peter estava vendo o cara, já que ele não estava no acidente. As duas explicações que dá pra pensar é que ele era só um elemento do roteiro para unir o Peter com os mortos no trem, já que foi ele que indicou os demais fantasmas para o amigo tratar. Ou então que o Peter é um paranormal que pode ver qualquer fantasma, não só os que morreram no trem. Mas o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Voltando para o filme, Bárbara resolve revisar os arquivos do acidente do trem descarrilhado e vê algumas fotos de Peter no local de descarrilhamento, próximo ao carro do seu pai. Já de noite, o psicólogo sai do armário e vai até a guarita de sinalização encontrando o corpo de Barry pendurado, cercado de pombos. Logo, o lugar estava cheio de policiais, e Bárbara fica bastante bolada ao ouvir que o Barry também estava no dia do acidente, mas Peter não contou porque não queria envolver o amigo nisso. Por causa disso, a mulher não diz acreditar muito na história dele, e entrega o seu cartão falando para Peter ligar assim que estiver com vontade de dizer a verdade. Em casa, Peter está olhando novamente para o jornal velho, vendo uma notícia que não tinha reparado antes, a de que o desastre tinha solucionado um mistério sobre o desaparecimento da menina Elizabeth. Na notícia é informado que o corpo dela tinha sido encontrado próximo ao local do acidente do trem. Então, Peter começa a ter flashes daquela noite, onde vê Elizabeth correndo de algo, ao mesmo tempo em que um policial encontra um pingente caído na guarita de sinalização e entrega para Bárbara. Aí, o psicólogo passa a lembrar de que não era um casal se pegando dentro do carro na noite do dia 12, e que era de alguém no automóvel que Elizabeth estava fugindo. Por isso, ele pega o carro do pai e vai até a delegacia, onde conta tudo para o policial, inclusive sobre os fantasmas e tudo mais, e pede a ajuda dela para solucionar o caso. Só que é claro que a mulher não acredita nele, e o cara conta fatos sobre a mãe dela que apenas Bárbara saberia. Mas mesmo assim, ela não acredita e fica bolada achando que era uma brincadeira de mau gosto, o mandando ir para casa. Dentro do carro, Peter encontra a boneca de Elizabeth e resolve ir até o local do acidente mais uma vez, onde pede a ajuda do espírito da garota. Então, Elizabeth surge e o guia até a guarita de sinalização, ao mesmo tempo que Bárbara descobre que o pingente encontrado mais cedo era de Elizabeth. E aí ela vai até a casa de William conversar sobre a noite do dia 12 de julho, e a policial chama atenção para o fato da estrada que levava ao local do acidente estar bloqueada por conta dos destroços do trem, de forma que William não podia ter chegado de carro até lá. Ela ainda fala que a única forma do veículo dele estar do outro lado da barricada era se o ex-policial já estivesse lá antes do acidente acontecer. Nessa hora, duas coisas acontecem em paralelo. Peter se recorda que viu o pai atacando Elizabeth dentro da guarita, e Bárbara chega à conclusão de que William matou a jovem e a colocou no trem para se livrar do BO. E por conta disso, os legistas tinham falado que a causa da morte da garota tinha sido inconclusiva. Também vemos que o trem descarrilhou porque enquanto Elizabeth tentava resistir aos ataques de William dentro da guarita, ela sem querer acabou mexendo nos controles dos trilhos. E aí, ao se ver desmascarado, o velho apaga a policial com um golpe de uma lanterna e a põe no porta-malas da viatura da polícia, bem na hora em que Peter tenta ligar para ela, e o ex-policial pega o celular da mulher e o esconde. Sem demora, Peter chega em casa
casa e encontra o pai do lado de fora da garagem. Ele conta que se lembrou de tudo e fala para o cara ligar para a Bárbara e confessar o que tinha feito. Só que como o velho se recusa a fazer isso, ele mesmo liga para ela e o telefone da policial toca no bolso de William. Isso faz Peter perceber o que o homem havia feito, mas ele nem tem tempo de reagir, porque o velho saca logo o 38 e o manda entrar na garagem. Lá dentro, o cara pergunta como o pai o deixou carregar a culpa desse acidente durante todos aqueles anos, e diz que aquilo não ia simplesmente desaparecer, mesmo se ele fosse finalizado. Aí, William fala que a maçã não cai longe da árvore, pois Peter escondeu o que viu durante anos. Então, o psicólogo questiona se existiam mais vítimas do ex-policial, mas não houve resposta. Nesse instante, Bárbara bate dentro do porta-malas, pedindo para sair, e isso distrai o velho, dando a Peter a chance de iniciar uma luta corporal, mas ela não dura muito porque William usa uma chave de grifo para nocautear o filho. Ao amanhecer, o cara está dirigindo a viatura para longe, na intenção de se livrar dos dois, quando o fantasma de Elizabeth surge, faz o velho perder o controle do carro e parar bem nos trilhos do trem. Nessa bagunça, Peter é jogado para fora do carro junto com o revólver do pai. As portas do veículo se trancam sozinhas e o fantasma de Elizabeth aparece no banco de trás, deixando William desesperado. E tudo fica ainda pior para o velho quando ele vê o trem se aproximando. Então o cara implora pela ajuda do filho, que começa a disparar contra o vidro para quebrá-lo. E aqui eu não sei se o Peter é muito ruim de mira ou se foi algo feito pelo espírito. Só sei que um tiro faz a mala do carro abrir e a Bárbara aproveitou para sair de lá, mas ela acaba caindo nos trilhos do trem. Ao mesmo tempo, Peter consegue acertar o vidro traseiro, o quebrando, mas ao tentar sair, William tem a perna presa pelo fantasma de Elizabeth, enquanto Peter corre para salvar a Bárbara. Ele tira a mulher dos trilhos no último instante e o trem acerta o carro, finalizando William. Aí, os espíritos dos mortos no acidente enfim se libertam e o fantasma de Elizabeth vai embora, parecendo purificado. Um tempo depois, Peter está sentado em uma praia, observando o espírito de Eve indo em direção ao mar, e encerramos o filme vendo que o cara agora estava feliz com a sua esposa Carol. Fala galera, o que vocês acharam desse filme? Vocês acreditam que existem pessoas paranormais? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos igual a esse, é só clicar nessas sugestões que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.